Alerta spoiler. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso vlog de leitura sobre o livro 1984 e nós vamos aqui basicamente abordar o que nós entendemos do livro, nossas visões, o que nós achamos, expressões também de algumas partes do livro, e nós vamos apresentar aqui com Samuel, Samly e eu, João Carlos. Bom, esse livro ele foi escrito por George Orwell, ele foi escrito em 1949 e o George Orwell ele defendia muito o socialismo democrático. Então a gente vai ver muito dessa vertente aqui no livro, os seus ideais, o que ele defendia, através dessa sociedade utópica que ele cria. O livro se passa no contexto de um regime de totalitarismo, onde o grande irmão é o principal líder que detém toda a informação, conhecimento e as ações que a população vai ter. Para auxiliar ele, eles têm o Ministério da Verdade, que é tipo um local onde eles vão criar propagandas falsas, manipular as informações. Além disso, eles vão, através das teletelas, vão vigiar os habitantes, moradores, e vão fazer com que um regime de totalitarismo se concentre na mão de um defensor só. Ao decorrer do livro, a gente vai ver que vai ter alguns personagens que vão se opor e vão ter um desfecho bem conhecido de um regime totalitarismo, e várias pessoas ao longo do livro também vão contra esse regime, mas isso mostra que o totalitarismo nessa época e nesse livro é muito forte. E é isso, pessoal, nos acompanha aí por essa viagem no livro 1984. E aí pessoal, então, começando aqui a falar sobre o nosso entendimento do livro, o que nós achamos interessante. Eu particularmente achei muito interessante a parte que fala das três afirmações que diz assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Basicamente essas três afirmações elas estão falando sobre os slogans que são três paradoxos que está basicamente ali definindo o que é que aquele regime totalitarista fazia com aquela população, que basicamente eles queriam que eles começassem a acreditar no que não eram verdade. E quando ele fala assim que guerra é paz, ele estava dizendo que existiam três blocos, que era a Eurásia, Oceânia e a Lestásia. Ou seja, ali eles queriam trazer uma falsa sensação de paz, porque o pessoal no externo estava sofrendo guerra, mas no interno eles se calavam, eles eram submissos, ou seja, tinha uma falsa impressão de paz. E a gente sabe que não era bem isso, porque era só manipulação realmente. Tem a parte também de liberdade e escravidão, que vai falar sobre basicamente o que o partido ele fazia. Tipo, o partido ele trazia ordem, segurança, estabilidade, ainda que fosse opressora. Ou seja, era como se o pessoal tivesse que obedecer cegamente aquilo para ter liberdade. E eles não tinham liberdade, na verdade é porque eles eram submissos realmente àquele regime e trazia essa falsa sensação de liberdade, mas na verdade eles estavam presos por aquele regime. Ignorância é força também tenta manter o foco ignorante, sem acesso à verdade, sem acesso à educação, sem acesso à crítica, e é o que garante a força daquele partido, porque basicamente eles não queriam que aquelas pessoas pensassem, não queriam que eles tivessem o senso crítico para realmente fossem ignorantes, porque a população sendo ignorante, o governo totalitarista, aquele regime totalitarista, iria ganhar força. Fala galera, eu vou falar sobre o capítulo 2 do livro 1984. No capítulo 2, basicamente, vai ser retratado quando Winston, que é um dos personagens, começa a perceber que o regime totalitarista que ele estava vivendo, que ele fazia parte, ia contratar o que ele pensava. Aí foi nesse capítulo, um pouco antes de começar o capítulo, que ele compra um caderninho e começa a fazer um diário,
Só que só pelo fato de ele estar fazendo esse diário, ele poderia pegar uma prisão ou ser morto, uma pena de até 25 anos. Mas mesmo com todos esses problemas que ele poderia vir a ter, ele não se conteve em se rebelar contra o grande irmão, que era o líder do poder político, líder das informações, líder de todas as formas de propaganda que tinha. Ele não se importou. Aí foi aí que ele comprou um caderninho, começou a fazer o diário, e nesse mesmo momento o livro retrata que ele pegou e uma senhora chamou para ele ajudar em um serviço na casa, e ele viu as crianças, como as crianças estavam meio que só naquele pensamento mais agressivo, e ele viu que aquilo ali não era o que ele realmente queria, o que ele realmente era a favor, né? Não é à toa que ele usava de 3 frases, 3 meio que lemas do poder político. E ao decorrer do livro vai mostrando exatamente isso. E nesse capítulo é o capítulo no qual ele meio que vai mostrar indícios de uma possível rebelião com o grande irmão, né? E além disso, nesse capítulo ele vai começar a parte do relacionamento que ele vai ter, que ela também vai se rebelar contra o grande irmão, e vai dar uma introdução do desfecho do livro. Logo no início a gente já percebe o que está perto de acontecer, porque quando uma pessoa vai contra um regime totalitarista, o final, quer queira ou quer não, é parecido sempre o mesmo. E no final do livro ele mostra como ele e a namorada dele tiveram um fim de ficar presos, porque foram contra os regimes totalitaristas. Além disso, tinham algumas marcas do regime totalitarista no capítulo 2, que eram o quê? As teletelas, que eram basicamente telas que vigiavam tudo que as pessoas falavam. Além de eles escutarem, eles mostravam propagandas ao longo de quando estavam ativas, porque o grande irmão tinha o poder sobre todas as pessoas, sobre o que elas pensavam e sobre tudo que elas viam. Então as teletelas significava tipo uma câmera, funcionava como uma câmera de vigiamento, né, das pessoas. Então fica bem claro que o regime que é mostrado durante o livro é um regime que o protagonista vai contra. Ele no início fazia parte, era um dos responsáveis por essa disseminação das propagandas falsas, mas no final ele foi contra e teve o fim que já era premeditado. Bom, agora eu vou falar mais sobre o desfecho do livro, sobre o final, como é que aconteceu. Samuel já trouxe um resuminho pequenininho pra gente falando sobre o que aconteceu, mas eu vou destrinchar melhor e retomar ele, falar sobre o que é que o livro revelou pra gente, o que é que ele quis ressaltar, qual foi a imagem por trás disso, o significado. Bom, por conta do relacionamento dele com a Júlia, ele acaba se revoltando contra o sistema, né? Ele já tinha questionamentos desde sempre. É importante a gente entender por que desde sempre ele já tinha esses questionamentos. Porque diferentemente de crianças, por exemplo, adolescentes que nasceram já no contexto eugenista, nazista, ele nasceu logo ali no iniciozinho da guerra, do estopim, do Big Brother, do nascimento dele. Então a gente vê que, por exemplo, ele tem memórias de infância. E que inclusive no final do livro, quando ele diz que admite que ama o Big Brother por conta dessa lavagem cerebral altíssima feita nele, a gente vê que a última memória dele, o último pensamento dele é sobre a família dele. Isso é muito importante pro livro, porque o fato dele lembrar que ele já teve conexões com outras pessoas, que ele já teve um amor incondicional por outras pessoas, e outras pessoas tiveram amor incondicional por ele, e ele teve uma relação de resistência, de união. Isso é muito forte, porque desde sempre o questionamento dele já existe. O questionamento sobre o sistema já é algo dele, porque ele nasceu num contexto onde havia amor incondicional. E o fato de existir uma família com amor incondicional, isso é um símbolo de resistência para o sistema eugenista que havia naquela realidade. Então, por conta disso, o Big Brother, esse sistema, ele quer acabar com as famílias, com as uniões, com as relações amorosas, monogâmicas, poligâmicas, enfim. E por isso que o relacionamento deles não dá certo, porque o sistema ele não pode permitir uma relação que não ame mais o patriotismo, o nazismo, o Big Brother, o regime político, o totalitarismo. Não é permitido, porque você precisa pôr em primeiro lugar, a sua prioridade precisa ser o Big Brother, e se não é, há um grande problema. Então por isso que a relação deles não dá certo. E nos últimos capítulos do livro, eu tô aqui com o meu Kindle certo, então vou mostrar pra vocês.
Deixa eu procurar aqui a página. Mas é basicamente, ele vai pra câmera 111, ele e a Julia vão pras câmeras, eles são presos, são detidos, e eles passam por uma série de torturas psicológicas, por torturas físicas, etc. E é muito interessante, porque na página 352, ele fala pro Brian, né, que criou ele, faz essas coisas, não vou dar muitos spoilers também, ele diz, primeiramente, que ele não havia deixado de amar a Julia, porque a Julia é um símbolo de resistência para ele, é um símbolo de mostrar para ele que ele ainda tem sentimentos e que ele ainda tem uma própria identidade que se distancia do patriotismo, do Big Brother, e que no fim a gente vê que ele se volta novamente para essa alienação, ele continua seguindo ela porque ele foi oprimido e totalmente desgastado por conta dessas torturas físicas e psicológicas, então ele novamente volta com esse amor fanático, lunático pelo Big Brother, quando ele declara na última página que amava o Big Brother, no pôster que ele tem na cafeteria e pá, porque é uma forma de sobrevivência dele, é uma forma até mesmo instintiva, do instinto dele de sobreviver. Porque no fundo nós somos seres humanos e nós queremos sobreviver. Nós não conseguimos aceitar a morte de fato. Né? É um processo muito complicado. Então ele fala assim: ele não havia deixado de amá-la. Seus sentimentos em relação a ela haviam permanecido os mesmos. O Brian tinha entendido o que ele queria dizer, sem a necessidade de explicação. Diga-me, ele disse. Quando eles atiram em mim, pode demorar muito tempo. Você é um caso difícil, mas não perca a esperança. Todas são curadas, mais cedo ou mais tarde. No final, vamos atirar em você. Esse atirar não foi necessariamente um atirar literal, porque no fim a gente vê que eles acabam vivos e etc. Mas é sobre atirar nele ao ponto de remover todo o instinto de rebeldia, todo o sinal de uma identidade fora do partido, certo? Então, ele no fim é torturado, certo? Como eu falei antes, e tem uma outra parte muito interessante que é o encontro dele com a Julia. Por quê? Porque nessa parte, ele diz que ainda ama ela, que os sentimentos ainda são reais. Só que quando ele tá perto de ser torturado, por exemplo, pelos ratos, ele já fala outra coisa. O que ele fala? Mas de repente ele havia compreendido que no mundo inteiro havia apenas uma pessoa para quem ele poderia transferir seu castigo. Um corpo que ele podia colocar entre ele e os ratos. E ele gritava freneticamente, uma e outra vez: faça isso a Julia, faça isso a Julia. A mim não, Julia. Não importa o que você faça com ela. Arranquem-lhe o rosto, devorem-na até os ossos, a mim não. Julia, eu não. E aí, a gente vê também outra página, quando ele encontra a Julia, né, novamente, que a gente descobre que ambos se traíram. Eles falam assim: eu traí, ela disse cruamente. Eu a traí, disse ele. Aí ela fala: às vezes, ela disse, eles ameaçam você com algo que você não pode suportar, nem mesmo pensar. Então você diz: não faça isso comigo, faça com outra pessoa, faça com fulano, de tal. Você não quer saber o que o outro está sofrendo, você só se preocupa consigo mesmo. Você só se preocupa consigo mesmo, ele repetiu. E depois disso, você não sente mais o mesmo em relação a outra pessoa. Não, disse ele, você não sente mais o mesmo. Isso quer dizer que o amor deles, eles nunca sentiram nada? Não, é só porque não tem como o amor existir a um nível de opressão, de tortura psicológica e física muito intenso. Eles estão em guerra, com escassez de recursos naturais. Então, se a própria subsistência, se a própria sobrevivência deles está em risco, então meio que esse amor incondicional se desaparece. E as relações desse livro acabam se tornando líquidas, porque elas são baseadas unicamente nesse sentido de patriotismo. Não é à toa que, por exemplo, é um capítulo bem específico que eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas que o Winston, ele é encarregado de criar um artigo para encobrir um erro do Big Brother, que o Big Brother falou que uma coisa ia acontecer e na verdade não aconteceu. Então ele teve que inventar um fato jornalístico para poder encobrir isso. E aí quando ele faz esse fato jornalístico, ele cria um herói, eu acho que se chama Orgnel, alguma coisa desse tipo. E a gente vê que os representantes dessa sociedade, esses heróis, enfim, que chamam a atenção da sociedade naquela época, não eram pessoas que buscavam relacionamentos monogâmicos, por exemplo, que não buscavam amor incondicional, que buscavam ter uma família. Na verdade, havia campanhas de sexo, haviam campanhas militares, bélicas, e esse herói que o George ele cria é todo baseado no Big Brother, na sua adoração por ele, o objetivo de exterminar os inimigos, etc. Então,
se a referência da sociedade não é o amor incondicional, não é o afeto, e sim é a adoração, a admiração por esse Deus que é o Big Brother, então não tem como uma relação se sustentar ali. O livro traz indícios todos de que não há como uma relação se sustentar nesse tipo de sociedade. A gente perde nossa identidade como ser humano, certo? Então, tipo assim, por isso que esse relacionamento não foi pra frente, não tinha estrutura emocional para que esse relacionamento acontecesse. Então a gente vê, por exemplo, tem o capítulo da vizinha, que ele trata também sobre os filhos da vizinha, que a gente vê que os filhos, por conta que eles não tiveram nenhum crescimento, nenhum nascimento antes do período do Big Brother, porque eles nasceram já inseridos naquele contexto, então para eles a adoração é tudo que mais importa. A própria mãe deles se torna submissa até os filhos, porque não há mais nenhuma conexão com a mãe ser algo imaculado, que deve ser protegido do sagrado, como a gente tem, por exemplo, com a questão da Virgem Maria, que ainda não é referência hoje em dia nos modelos de família, nos modelos de mãe. E a gente nem isso tem nessa sociedade. Então assim, a gente não tem sustentação de pilar familiar, a gente não tem sustentação de pilar amoroso, porque não há como nascer o amor numa sociedade eugenista, não há como nascer amor numa sociedade fanática, numa sociedade nazista, numa sociedade totalitarista, numa sociedade que controla toda e qualquer forma de pensamento. Porque para eles o amor é uma forma de duplo pensamento, que é um conceito abordado no livro, tipo, será que realmente o amor algum dia existiu? Até mesmo o Winston, quando ele tem os pensamentos sobre a família dele, ele até se questiona, será que o amor incondicional, esse respeito, essa união, porque união é algo importante para as famílias, pelo menos deveria ser. Será que um dia isso realmente existiu ou é só algo da minha cabeça? Isso acaba se conectando muito ao duplo pensamento, e por conta dessa tortura psicológica que essa sociedade vive, não há como uma relação se sustentar aí, elas se tornam líquidas. Então é isso, eu queria abordar mais sobre relacionamentos mesmo, a questão afetiva, porque os meus colegas já abordaram a questão mais dos fatos gerais, da política, guerra e paz, a verdade e a escravidão, desses dilemas, mas eu quis abordar por esse tópico porque eu acho que ele é um marco muito importante, que querendo ou não, traz essa sensibilidade pra gente como leitor. E eu acho que isso cativa muito, e às vezes até mais que alguns momentos políticos, na minha opinião. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, que vocês tenham se aproximado um pouco mais do que é ler realmente. Espero que vocês também, quem não leu, se abra para ler também um livro, estejam dispostos, é uma leitura muito boa, recomendo a todos. Deixem aí o joinha, curtam o vídeo, sigam a gente aí, e é isso, pessoal.